Olá pessoal, vou trazer uma historinha hoje pra vocês. Não é bem um relato, vocês vão conferir mais pra frente. É um extra, é um presente pra vocês. Em contrapartida, eu também quero um presente de vocês, que é vocês me seguirem no Instagram, que é o assustadoramente_podcast. O link estará aqui na descrição deste episódio. Gente, é importante me seguirem. Eu não tenho nem 2.000 seguidores lá, já tenho esse perfil há mais de uns 3 anos e não cresço lá. E eu preciso porque hoje em dia, né, tudo trabalha com números. Tem muita gente falando que eu sou boa nisso que eu faço, então eu acabo acreditando em vocês. Pro podcast crescer, pra ter relevância, a gente precisa desses números, né? Então eu conto com o apoio de vocês, tá? Se vocês torcem pro crescimento do canal, pra continuidade dele, segue lá no Instagram. E queria agradecer a vocês também, porque eu já tenho 1.000 curtidas aqui no Spotify. Foi quando eu pedi, vocês foram lá, colocaram o dedinho na estrelinha, me deram 5 estrelas ou 4, não sei. Muito obrigada. E já vamos estabelecer a nova meta, né? Porque aqui a gente alcança uma meta e já dobra a meta. Então vamos rumo às 2.000 estrelinhas. Se você ainda não qualificou o podcast, qualifique, de preferência, dando 5 estrelas. Gente, vamos pra história bem curiosa, espero que vocês gostem. Olá pessoal, eu vou contar pra vocês uma coisa interessante que aconteceu. Eu tenho TikTok, eu postei um vídeo no TikTok lá do podcast falando sobre os doppelganger. Pra quem não sabe o que é doppelganger, é como se fosse uma cópia, não tem uma explicação, você não sei explicar direito. É como se você tivesse uma cópia e algumas pessoas alegam que te viram em algum lugar e você não estava. Entendeu? Umas coisas assim, desse tipo. Aí eu fiz um vídeo lá. Quem quiser pode conferir no TikTok do podcast. Gente, o TikTok é uma rede social mega acelerada. Então, assim, tudo que você faz chega rápido para as pessoas, mas elas não têm tempo de ficar ali comentando, no máximo a curtida, né? Porque gostaram. Porque ela tem que ver o próximo vídeo, porque não tem fim os vídeos do TikTok. Gente, mas esse relato aconteceu algo tão curioso, é que as pessoas pararam para comentar. Não só comentar se gostaram ou não, e sim comentar coisas que aconteceram com elas. Gente, muitos relatos. Eu vou tentar ler aqui para vocês alguns, tá? Ou todos. Tem aqui um usuário com o nome todo complicado, não dá nem para ler, que é cheio de letras e números. Ele comenta assim: várias pessoas me viram em vários lugares, mas não sou eu. O Raimundo Adalberto fala assim: eu já vi um rapaz chegar na academia, mas quando fui até ele não estava mais lá. Logo depois, o rapaz chegou. Um outro usuário aqui: quando criança, vi um tio meu no corredor de casa. Ele olhou para mim, falei com ele, mas ele não me respondeu. Saiu andando em direção aos quartos. Quando fui atrás, ele havia desaparecido e a casa estava toda fechada. Achei que fosse uma brincadeira dele, mas não era. Ele morava longe de casa. Era um espírito. A Dayana comentou assim: uma vez eu tirei uma foto e saiu eu mesma na janela. A Cleópatra comentou assim: uma vez eu entrei no quarto do meu filho e o chamei para lanchar. Daí a pouco, ele chegou com um lanche nas mãos. O Giel comentou: eu vi minha mãe chegar em casa e ouvi ela conversando. 1 hora depois, ela chegou novamente. O que é isso, né? Essas pessoas que chegam antes, é o quê? Algum espírito se fazendo, tomando a forma para enganar, para fazer uma brincadeira? Ou outra dimensão? Não sei, tem mais relatos. Gente, eu não tô nem na metade. A Emilia, 26, comentou assim: aconteceu isso comigo. Minha mãe chegou, me chamou, mas não era ela, pois um tempo depois ela chegou de verdade. Passou um tempo, ela morreu. Nesse vídeo, quando fui fazer minhas pesquisas, algumas pessoas falavam que é um presságio, né, de morte, um aviso de morte, quando você vê uma pessoa que não é ela. Mas nem sempre é assim. O Marcos Roberto falou o seguinte: já vi uma pessoa igualzinha a mim do outro lado da rua da cidade em que eu morava. Fiquei meio perdido. Essa é a primeira vez que vejo sobre o assunto. Nossa, Marcos, se você soubesse o tanto que esse assunto é explorado nesses canais sobrenaturais. Só o TikTok para fazer chegar até ele, né? Que o TikTok, assim, chega o conteúdo ali, você nem pediu, chega para você. A Anaísa comentou assim: um vizinho também já me viu.
Eu estava trabalhando e ele afirma que me viu entrar no portão de casa onde minha mãe morava. A Jéssica Lino. Um dia me viram trabalhando, mas naquele dia eu faltei o serviço. A Gerlane Ica Santos. Eu já vi várias pessoas e várias pessoas já me viram e eu já me vi na minha frente. Gente, a hora que você vê uma pessoa e depois ela aparecer, você fica bem confuso, né? Mas imagina você ver, né, a sua imagem ali na sua frente, que não seja na frente do espelho, né, gente? A Ale Garcia colocou várias carinhas de espanto e escreveu assim: então eu não estou louca, porque ela também viu. O James N. Eu saí para trabalhar e minha irmã ficou na minha casa. Quando cheguei, ela me disse que quando eu saí para trabalhar, ela achou que eu havia voltado. E me viu entrando em casa, indo para o meu quarto e de lá, sumi. Aí ela ficou assustada, porque quando ela foi atrás de mim, ela não achou nada. E não era eu. A Renata Lima. Vi meu ex entrar, tomar banho e deitar ao meu lado. 2 horas depois, ele chegou em casa e eu entrei em desespero, achando que eu estava louca. O Mantraz. Isso já aconteceu comigo, só que no caso com a minha bisavó e alguns parentes que relatou que apareci na casa dela e fiquei 1 semana por lá. Meu Deus, como assim? Continuando, o complicado é que na época eu estava em Portugal com meu avô. Aí até hoje geral pensa que era rapaz de rua que se passou por mim. Só que nunca mais viram. Ai, gente, sei lá, como que eles não conhecem, né? Estranho. Pena que no TikTok eu não tenho muito contato aqui com a pessoa pra entrar em contato, né? Quando a pessoa manda pra mim pelo Instagram, por e-mail, eu posso manter uma conversa assim, mais longa com a pessoa, tirar mais dúvidas, mas eu queria saber mais detalhes dessa história aqui. Quer dizer, depois eu vou mandar mensagem aqui no TikTok, vai que ele responda, né? O Maurício Joseph. Um dia, um morador de rua jurou que eu o ajudei com lanche e suco. Eu nunca tinha visto ele, mas acabei ajudando em um outro problema. A Mari Novelli. Um dia vi minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha bebê na rua. Cheguei em casa, falei pra ela, ela me disse que eles não saíram de casa. Gente, eu acho que a gente tem 2, 3 vidas, sei lá. E essas vidas, de vez em quando, elas se conectam assim. Eu não sei, não tem lógica um negócio desse, né? Um monte de gente aqui tá doido? Não tá. Carlos Rodrigues. Eu saí na sala, abri a janela e vi meu amigo com meu carro. Falei pra ele esperar um pouco. Só que esse meu amigo nunca esteve no lugar. A Rita de Cássia. É muito estranho, eu já me vi no reflexo do espelho da minha casa. E ao me virar, sumiu. Uai, gente, como assim? Eu não sei, nesse caso eu ficaria mais assustada do reflexo ter sumido, né? Não ter aparecido no espelho. A Kelly Sanches. Eu vi minha mãe passar na minha frente. Vi com detalhes, não foi um vulto. E quando fui ver, ela estava dormindo. Isso aqui, ela... Gente, sabia que quando a pessoa tá dormindo, as pessoas conseguem fazer viagem astral, né? A pessoa sai do corpo, se desconecta do corpo e pode vagar pela casa e tal. Aí pra outra pessoa ver já é outro processo, né? Que não sei como é que consegue, mas tem gente que consegue sair do corpo, ver assim tudo. A Sandra Regina. Às vezes me acusam de ter ido em algum lugar, sendo que não fui. É que é complicado, né? Vai que te vê fazendo algumas coisas que não pode aí. Agora é doppelganger, agora vocês sabem o nome. A Giza Couto. Eu já vi meu filho correndo dentro de casa enquanto ele estava lá na casa da tia dele, bem longe da minha. Eu, hein? Meu Deus do céu, que medo. Né? Quando tem criança no meio, o negócio fica mais assustador. Tenho aqui um usuário que esse é um nome aqui que eu não sei falar. Falou que já ocorreu com ele. O Bira Alves. Tá, e isso aconteceu comigo e no lugar onde ele foi visto ocorreu uma tragédia mesmo. Olha só. A Aline Kreppel. Meu filho me vê em outras partes da casa e diz que eu me teletransporto. Meu tio dizia também que eu parecia um gato que não me via chegar. A Cristina Alves. Cara, toda vez que eu chegava em casa, minha mãe sempre achava que eu estava saindo, porque para ela eu já tinha entrado. Ficou assim quase uns 2 anos. O Pretinho escreveu assim: eu brinquei com meu cachorro quando criança. Ele tinha morrido um dia antes, mas eu não sabia.
Nossa, gente, mas nesse caso aqui é espírito mesmo. O doppelganger acontece com pessoas vivas, não acontece com pessoas mortas. Nesse caso foi o espírito do bichinho. Ah, eu queria que meu cachorrinho viesse brincar comigo, mas no sonho, mas acordada não, né? Gemelo escreveu assim: eu esses dias conversei com meu pai dentro de casa. Quando fui ver, ele estava no vizinho, a uns 80 metros. Já pararam para pensar que nesses casos aqui as pessoas viram a outra? E quantas vezes, né, que pode acontecer da gente conversar com a pessoa, jantar, dormir com a pessoa e não ser ela? Não é possível que todas as vezes as pessoas descobrem. Esse caso aqui as pessoas conseguiram flagrar um momento que estava a outra verdadeira. A Lusura Bruxa Boa escreveu assim: eu estava no fogão fazendo miojo e meu primo me viu sentada à mesa olhando para a parede. E ela continua falando assim: eu e meu primo conversamos com nossa vizinha e depois descobrimos que ela passou o dia viajando e só voltou de madrugada. Prisciane Moreira escreveu assim: isso já aconteceu comigo. Eu vi eu mesma e eu estava acordada. É algo surreal. No caso aqui que eu citei, eu pesquisei, diz que aquele escritor alemão, o Goethe, não sei nem falar o nome dele direito, eu falei Goethe, não... Ele é um dos casos famosos, né? Tem alguns relatos, assim, que fala que ele se viu, foi assim, ele estava a cavalo e ele passou por ele. E aí parece que um tempo depois, uns anos depois, e ele estava passando a cavalo naquela mesma estrada, só que mais velho, e ele se lembrou que ele tinha vivido aquela cena, ele tinha visto aquela cena quando era mais novo e presenciou. Ele de agora, né, de agora assim na época, mais velho, mas enfim, é isso aí, vocês já entenderam, né? O Marlon Mister: já me viram 4 vezes, falaram que era eu, mas com uma aparência pálida. Fiz uma oração e pedi para Deus não deixar mais isso acontecer. A Iula Cavalcante: até salvei para mandar esse vídeo para minha irmã. Aconteceu isso e sempre me perguntei o que podia ter sido. Isso faz anos, éramos solteiras e morávamos ainda com nossos pais. Dividimos o quarto. Um dia, eu vendo filme de madrugada no computador, eu vi minha irmã chegar, abrir a porta, falar comigo, deixou as coisas dela em cima da escrivaninha, pegou a toalha e foi tomar banho. E nada dela voltar. Fui ao banheiro e não tinha ninguém. Fiquei tão assustada que telefonei para a portaria e o porteiro me disse que minha irmã não tinha chegado de jeito nenhum. Contei a ela depois, para nossa família de manhã, ficamos todos assustados. Olha, gente, que coisa doida. A Polly: eu vi minha irmã saindo para ir na padaria, porém, ela estava no banho e depois de 2 semanas, ela faleceu. Ai, meu Deus, sinto muito, Polly. Nossa, gente, olha, acontece mesmo, né? Alguns casos, Deus me livre, olha. Vamos lá, continuar aqui. Meu Deus, é muito relato. Esse povo do TikTok gosta de comentar as histórias, né? O Apolo Ferrari: isso é muito real. E é mesmo, né, Apolo? Porque o tanto de gente comentando aqui. A Gabi perguntou: e como acontece? É que são várias suposições, mas nenhuma é certa. A Tati: vi meu filho na cozinha e ele estava deitado. Isso acontece muito, né? De ver o filho, irmã, pais. A Karina Baleiro: a minha cópia poderia ir trabalhar para mim amanhã. A Paula Costa: um dia eu estava deitada com meu marido e filho na cama. Minha cama fica de frente ao banheiro. Guardem essa informação. Então, meu marido se levantou e foi beber água na cozinha. Me virei e abracei meu filho, quando meu marido entrou novamente no quarto. Ficou me olhando, sério, tipo, com muita raiva. E eu perguntei o que foi. E ele não respondeu. Andou direto para o banheiro e se sentou no vaso e ficou olhando para mim sério. Na hora, eu até mandei ele se lascar. Virei e voltei a abraçar meu filho. Do nada, entrou alguém no quarto. Quando olhei, era meu marido, todo molhado porque ele se banhou no banheiro do quintal. Daí, eu olhei novamente para o banheiro do quarto e não tinha ninguém. Daí, eu comecei a chorar. Meu marido me abraçou e começou a me perguntar o que tinha acontecido. Daí, eu expliquei para ele.
Depois disso, eu passei 2 semanas com muita febre. O Leonardo Cipriano. Hoje vi a moça do mercado me atendendo no caixa e uma cópia dela entrou pela porta. Aí aqui faltou mais informação, se essa moça sumiu, ou se entrou e passou reto, de repente ela pode até ter uma irmã gêmea, né? Não sei. É só uma suposição, a gente tem que eliminar todas as hipóteses, né? A Paola. Quando eu era criança, eu vi minha prima caindo em um buraco. Logo depois, não é que ela caiu mesmo? Então você teve uma premonição, você viu, né? Teve uma premonição. A Andrea. Eu já me vi. Foi chocante. A Nádia Kramer. Minha mãe viu um irmão dela chegar em casa. Logo depois ligaram avisando que ele tinha se metido em uma briga, estava machucado e tinha sido preso. Tem a Lígia, falou assim, bilocação? Né? Bilocação. Essa é uma das teorias da bilocação. Eu não sei explicar o certo, né? Eu li, mas eu não sei. Mas locação de lugar, né? De estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A Ellen Rinaldi comentou assim, meu pai tem um. Aparece sempre para minha mãe. Só para ela. É bizarro. A Celinda Tavares. Me despedi do meu marido quando ele foi trabalhar. Meia hora depois, eu vi ele se levantar e fazer tudo de novo para sair. Fiquei com medo e fingi dormir. A Michelle TikToker. Eu já vi meu filho passar para o quarto. Quando fui verificar, não tinha ninguém. Um usuário aqui. Quando fiquei internado por causa de um infarto, em certa hora, minha mãe e irmãos me viram andando dentro de casa, sendo que eu estava no hospital. A Marisa Mari. E quando você escuta a pessoa falando, xingando, e depois a pessoa chega bêbada falando tudo que você ouviu? Olha, é uma espécie, né? Mas no caso aqui é de voz, não de imagem. Mas é tão sinistro quanto. A Anaísa. Eu já vi a mim mesma quando eu era criança. Não conseguia dormir, com muita dor de ouvido, e ao levantar no meio da noite, me vi sentada numa cadeira na sala. O Dangiolis comentou assim, eu não acredito nessas coisas, mas já vi uma parada dessas. Até falei com a pessoa, mas ela não me respondeu. Um aqui comentou, meu filho veio até meu quarto e perguntou, ué mãe, cadê meu pai? Eu respondi, seu pai não chegou do trabalho, por quê? Eu vi meu pai na porta do meu quarto. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu respondi que sim, e ele foi para o quarto de vocês. Achei que ele estava aqui com a senhora. Só que meu marido ainda estava no trabalho. Bom, gente, esses são os comentários aqui do TikTok e que me faz ter mais certeza de que existe essa parada doida aqui de você ver um duplo, né? Um duplo seu ou de outra pessoa. Mas o que é esse duplo? Por quê? Aí é outra história, gente, que é bem complicado. Eu tenho uma tia que mora em Minas Gerais, que ela tinha um casal de filhos, diz que eles brigavam muito, muito mesmo, adolescentes. E um dia ela abriu a porta do quarto deles para ver. Quando ela foi olhar para o filho, ela viu a filha em pé olhando para ele. Ela gritou, ela desapareceu, né? Mas acho que tem a ver com energias também, porque a energia da briga deles ali. De repente a alma dela queria observar, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.